Trazemos agora um exemplo de aplicação de como calcular o balanço de ondas longas e também o saldo de radiação. Determine o balanço de ondas longas e o saldo de radiação para a superfície e data do exercício anterior, que foi o exercício do balanço de ondas curtas, com os dados registrados na estação meteorológica. Temperatura máxima do ar, 28,2 graus Celsius, temperatura mínima do ar, 19,8 graus Celsius e pressão de vapor d'água de 2,6 kPa. Então, a primeira etapa para utilizarmos a equação do balanço de ondas longas é determinar a radiação solar para a condição de céu claro. Então, nós vamos aplicar aqueles dados que nós utilizamos no exercício anterior, o balanço de onda curta, os coeficientes de Angstrom, A e B, o fluxo de radiação extraterrestre, a radiação solar extraterrestre foi dada na questão, e nós encontramos na questão a radiação global. Foram esses os dados do exercício anterior. Pois bem, a radiação global em condição de céu claro ela é reduzida para essa equação A mais B vezes RO, substituindo A 0,2878 mais B 0,52 vezes a radiação topo da atmosfera, 30,4254 MJ por metro quadrado. E aí nós encontramos que a radiação em condição de céu claro foi estimada em 24,5776 MJ por metro quadrado no período de um dia. Bom, então nós já temos todos os dados para aplicar na equação. Podemos então calcular o balanço de ondas longas. A equação do balanço de onda longa é essa, foi dada na aula anterior. É a constante Stefan-Boltzmann vezes as temperaturas máxima e mínima, né, dividido por 2, ambas elevado à quarta potência. 0,34 menos 0,14 vezes a raiz quadrada da pressão atual de vapor d'água. E esse último termo, 1,35 vezes radiação global dividido por radiação global em dias de céu claro, menos 0,35. Então, agora vamos substituir todos os valores. Como nós estamos trabalhando com fluxos em megajoule por metro quadrado, nós vamos usar a constante Stefan-Boltzmann adequado para essa unidade. Então, 4,903 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui nós substituímos as temperaturas, lembrando que a temperatura entra em Kelvin, e ó, Kelvin é obtido somando 273 a leitura em Celsius, tá? Então, não esqueçam de fazer a conversão da unidade, porque essa equação foi desenvolvida para temperaturas na unidade Kelvin. Aqui vamos substituir a pressão atual de vapor d'água, foi dada na questão 2,6. E por fim, nesse último termo, vamos colocar os fluxos de radiação. A radiação global que nós estimamos lá na questão do balanço de ondas curtas, 14,9023 megajoule por metro quadrado. E por fim, a radiação global em condição de céu claro que a gente acabou de calcular, 24,5776, também megajoules por metro quadrado. Então, resolvendo os termos da equação, eu costumo resolver sempre esse primeiro termo todo aqui, as temperaturas, e multiplico pela constante Stefan-Boltzmann. Então, todo esse primeiro termo aqui foi 38,1952 vezes segundo termo, que é o da pressão de vapor d'água, 0,1143, e por fim o último termo, que é dos fluxos de radiação, deu 0,4685. O produto dos três termos é o balanço de onda longa, que foi 2,0453 megajoule por metro quadrado no período de um dia. Com isso, nós podemos, por fim, determinar o saldo de radiação para aquela superfície, em que o saldo de radiação é balanço de onda longa menos balanço de onda curta. Então, o balanço de onda curta que nós calculamos no exercício anterior, 11,7728, menos o BOL, determinado agora, 2,0453. Então, o saldo de radiação para aquela superfície
é 9,7275 megajoule por metro quadrado por dia. Então, nesse esquema aqui gráfico, nós podemos discriminar esses fluxos. Então, o balanço de ondas curtas, que foi a contabilização dos fluxos de radiação que incidiram na superfície, saíram pela reflexão, deu 11,77 megajoule. E o balanço de onda longa, que trata da contabilização da radiação termal, que veio da atmosfera e da radiação termal, que foi perdida pela superfície, foi emitida pela superfície, deu 2,04. A diferença entre eles é, por fim, o saldo, que é a energia que vai ficar nessa superfície e vai ser destinada para aqueles fluxos que nós comentamos na aula, para aquecer o ar, para aquecer o solo e também havendo água na superfície ou plantas para evapotranspiração.